os mais velhos, saravá, Jogueiro Novo, saravá, São Benedito, saravá. Sabe o jogo de todo o Brasil? Licença para chegar. Peço licença na minha chegada, saravá, Zingoma Santa, nessa hora abençoada. Peço licença na minha chegada, saravá, Zingoma Santa, nessa hora abençoada. Deixa girar na paz de Deus, deixa girar, Pai Oxalá. Na paz de Deus eu vim, eu vou voltar, deixa girar na paz de Deus, deixa girar, Pai Oxalá. Na paz de Deus eu vim, eu vou voltar. Peço licença na minha chegada, saravá, Zingoma Santa, nessa hora abençoada. Peço licença na minha chegada, saravá, Zingoma Santa, nessa hora abençoada. Deixa girar na paz de Deus, deixa girar, Pai Oxalá. Na paz de Deus eu vim, eu vou voltar, deixa girar. Na paz de Deus, deixa girar, Pai Oxalá. Na paz de Deus eu vim, eu vou voltar. Chora, tambor. Aê, abre os caminhos. O tambor é nosso guia, mano. E assim a gente permanece com o tambor guiando nossos pensamentos, guiando nossas atitudes, guiando os nossos saberes, né? Que é o principal. E essa troca. Então, já que você abriu os caminhos, agora queria que você se apresentasse aí, falasse de onde que você está falando. E é isso. Salve, salve, boa noite, Sandrinhos, boa noite, todo mundo. Primeiramente, agradecer, né, o convite, eu que me sinto honrado aí de participar aí dessas lives do Circuito Clandestino, representando aqui o Jongo do Coreto. O Jongo do Coreto é um coletivo, representando uma leva de jongueiros e jongueiras que se encontram aqui na Quilombaque para estudar e praticar o Jongo do Coreto. Meu nome é Valmir Santana, eu sou aqui de Perus, sou integrante da comunidade cultural Quilombaque, sou integrante do Jongo do Coreto. Eu trouxe um pouco da cultura do jongo, o que eu fui aprendendo durante a minha trajetória, porque quando eu descobri o jongo, vou falar mais sobre ele daqui a pouco, mas quando eu descobri o jongo, ele me encantou e todo lugar que eu vou trocar uma ideia, todo lugar que eu vou levar esse conhecimento, é isso mesmo, o tambor vai na frente, né? É ele que chega primeiro, é ele que dá a licença, né? E porque é uma cultura afro-brasileira muito antiga e a gente tem que chegar mesmo no sapatinho, com todo o respeito, e é ele que nos dá a permissão para ir desbravando essa cultura afro-brasileira tão importante que é o jongo. Então, queria agradecer mesmo por poder dar essa fala aqui, né? Para a gente é muito importante, para os jongueiros e jongueiras, para essa cultura, porque quanto mais ela é disseminada, mais ela não tem o perigo de sumir, né? Como muitas culturas se perdem no tempo, e a oralidade é a nossa força, e é assim que a gente vai passando através dos nossos cantos, através dessas ideias. E que bom que eu estou aqui junto com os parentes, né? Nós é tudo igual, mano. Da hora. Queria que você se apresentasse. Acho que o Valmir não conhece o Amaro, não sei se o Amaro já conhecia o trampo do Valmir. Então, se apresentasse aí, Valmir. Esse aqui é o Amaro e ele teve um azar de trombar a gente na caminhada. Então, ele entrou pro time, sabe?
time da graxa. Então, agora tá ligado. Prazer, mano. Prazer mesmo. Prazer Licença. todo meu, pô. Valeu. É nóis, tamo junto. Da hora. O Amaro entrou pro time e o Amaro, o Valmir, ele é o novo baixista da Indaís, né? O Sócrates Olha. saiu e agora ele que tá segurando os graves aqui da banda Indaís. Agora vamos voltar pro nosso assunto, a 10ª etapa do circuito clandestino, que tem o tema contra o marco temporal, né? Que vai ser votado, se eu não me engano, 24 ou 25 de agosto. As lideranças dos movimentos indígenas já estão se movimentando para ir para Brasília, fazer o acampamento lá, e então acompanhe nas redes sociais aí, mídia Guarani, outras tem mídia Índia, tem tantas, que vai ter essa transmissão, que essa luta não é só deles, né? É por todos nós, para proteger as maiores áreas preservadas do Brasil são áreas demarcadas, áreas de reservas indígenas, né? Então tá aí a prova que temos que cuidar e também lutar para que a nossa mata fique de pé, apesar desse desgoverno desenfreado depois do golpe de 2016, né? E a primeira pergunta, Valmir, já que antes de entrar no jongo, eu acho que eu já te fiz essa pergunta em outra ideia, mas eu queria repetir aqui para ficar registrado aqui também. Você falar um pouco do Valmir criança, mano. Como que era o Valmir criança na escola? Você já era arteiro, já tinha envolvimento com a música, com o teatro, porque você, além do jongo, muitas outras coisas, muitas outras frentes que você atua. Então eu queria que você falasse um pouco disso, né? Da sua infância ali e como a arte foi te dominando e você viu que aquilo ali fazia sentido para sua vida, né? Falando, mano, é isso que eu quero fazer, né? Dentro do que eu gosto, né? A arte. Que eu tô falando arte porque é muita coisa que você faz. Então eu queria que você falasse desse começo aí do Valmir criança. Eu acho que eu ainda sou essa criança. Tá certo. É muito louco. Não tem como falar de trajetória sem falar da nossa força, né? Da nossa força de criança. Eu sou palhaço, né? Hoje eu entendo que é uma necessidade mesmo a gente preservar essa energia infantil, essa energia do ser criança, né? Esse brilhar nos olhos, essa ingenuidade às vezes, né? Para o nosso trabalho ainda como artista. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Caiu aqui atrás. Vou pegar, Mas não tem problema não. Se tá difícil de pegar, é que a foto é boa mesmo, hein? Né? Aqui, ó. Engraçado você falar isso, porque ela fica aqui atrás, né? Mas eu tirei. Olha aqui. Olha só, mano. Quantos anos? Aqui eu tinha uns 5 anos. Essa foto aí, Valmir, foi naqueles esquemas de creche que um fotógrafo e tal, a gente colocava umas roupas. Eu tirei uma foto dessa, tirei com a camisa do Palmeiras, assim. E você tirou, você que escolheu tirar. Que da hora, mano. Que louco. E aqui eu tô pintando um palhaço, né? Olha só, mano. Hoje é a minha profissão. Hora, puta que pariu, que foda. Que foda. 5 anos. E desde sempre, né? Fui muito encantado. Acho que falar da minha infância assim é que eu me encantava muito, né? Pelo circo, pela palhaçaria. Meus aniversários de infância eram todos esses assim de palhaço e tudo. Eu tenho uma foto até que é do Bozo. Tinha uns palhaços bem macabros, né? Mas é o encantamento, a brincadeira, a palhaçaria, o teatro eu vim descobrir mais tarde, vim me encantar com 14 anos, mas eu nasci na Brasilândia, né? Na favela ali do Carombé mesmo, e aí pouca acessibilidade a muitas coisas, como a gente sabe, mas aí tem esse lugar mesmo de quando tinha
Ali na Brasilândia mesmo tinha um terreirão que vinha um circo, às vezes vinha uns parquinhos, e a gente sempre ia, às vezes era o nosso único lazer, né? E aí quando minha família muda para Perus na invasão do Recanto dos Humildes aqui, a coisa vai ter menos acessibilidade a esses lugares e a essas culturas, né? A gente acaba se divertindo mesmo na rua de barro, com as brincadeiras de infância. Infelizmente, hoje as minhas filhas não têm esse privilégio já. E a minha mãe falava que nós não tínhamos o privilégio que ela tinha lá na Bahia e tudo, de acessibilidade. Então, as coisas vão cada vez mais se tornando mais difíceis, né, de ter essa acessibilidade. Mas na minha infância ainda a gente tinha esse lazer de ir para a rua, dessa comunhão. E aí quando chega o Céu Perus, aqui no bairro, que aí eu tenho acesso à maior parte de uma cultura até europeia, né? O teatro, a dança, vem uma massificação, mas aí eu tenho essa acessibilidade com 14 anos, numa escola do ensino fundamental em que ninguém está ligando para nada. Então aí eu embarquei aí no teatro e tomei isso como profissão com 14 anos de idade já, estreando meu primeiro espetáculo. Aí encontro aí os doidos da Quilombac, que é mais ou menos aí como o parceiro entrou no Indaís agora, já mandaram eu para graxa, montar caixa, correr atrás mesmo das manifestações e junto nas manifestações, entender a correria comunitária. E aí me vem um outro leque de acessibilidade cultural, que é a cultura afrodescendente, a cultura afro-brasileira e a cultura africana, a partir dos tambores da Quilombac, maracatu, e aí veio o coco, o afoxé, veio também o Ijexá, e aí vem a cultura do tambor. Eu tenho essa acessibilidade a esse lugar. E a fala de mestre, né, dos mais velhos, como o Soró, né, nesse âmbito aí, ó, mestre Soró. Soró chega um pouco depois de mim na Quilombac, né? Ele muda para cá, a gente está ali jogando uns malabares na praça, e aí o Soró já embarca também nessa, mas com uma sabedoria imensa sobre a cultura comunitária, de como a gente se fortalecer e fortalecer a nossa cultura africana, afro-brasileira. E aí, conheço o Jongo, né? Uma trajetória aí com os parceiros lá de Santo. Travou para você, Amara? Travou aqui também. Vamos aguardar aí. Travou em Valmir. Dá uma travada aqui. Boa noite a todas as pessoas que estão encostando. Estamos trocando ideia com o Valmir, Jongo do Coreto, na 10ª etapa do Circuito Clandestino de Araguaia-Guarani, dentro da programação do Guerrilha Sonora, 42ª edição. E saiu. Vou chamar ele novamente aqui. Que história muito louca, né? Que ele vai contando ali dele, né? E a gente vai se identificando com muita coisa, né, mano? As histórias, elas... Chamar de novo, Valmir? Muito massa, mano, muito massa. As vivências de quebrada, né, mano? Tudo. A parte da infância. Muito da hora. Valmir, apareceu que você não pode participar. Eu não sei o porquê. Quer me tirar e Vou tentar colocar de ele? novo. Colocar e tentar colocar ele? Acho que o problema talvez não seja esse. Aí, voltou. Da hora. Não, tranquilo. Você estava falando do lance do Soró, ver toda aquela movimentação na Praça Inácio Dias ali, e ele como visionário, né, tentando direcionar ali. Potencializou aí a nossa caminhada. E é isso, né? E aí, com o Corre do Teatro, com o Corre do Palhaço, lá em Santo André tem uma escola livre de teatro, a ELT, e eu começo a participar lá, e do lado tinha uma galera praticando o jongo, que é a galera do Preta Bandeira. E aí que eu descobri... Aí que é a origem do jongo do Coreto?
Isso, é lá que a gente se alimentou primeiramente, descobriu sobre as comunidades jongueiras, porque o jongo é conhecido como uma cultura afro-brasileira do sudeste do Brasil, né? Só que agora faz parte de todo o Brasil, se emancipou, né? E aí a gente começa a entender e estudar também aí as comunidades jongueiras. Mas voltando lá na primeira pergunta, eu acho que é isso, né? A criança, ela resiste em mim, ela resistiu em mim a partir dessas culturas e desse fortalecimento que a minha vida tomou, né? Dentro da cultura popular, dentro das minhas parcerias, dentro das minhas escolhas profissionais. Eu acho que hoje eu preservo ainda muito daquele menino, desse menino aqui, desse menino não. Que da hora, hein? É, Da hora. Puxou na memória afetiva agora, foi da hora, porque a gente se identifica muito com a história que você conta, que a gente às vezes está fazendo outra coisa, mas é praticamente a mesma vivência de quebrada, como a Mara estava falando, né? E a cultura popular, ela me salvou na faculdade, mano, num trabalho que era de 0 a 3, né? E eu precisava tirar 3, nota máxima para não ir pro exame, né? E eu lembro que eu fiz um trabalho, se eu não me engano, com o Jongo, mano. E eu peguei e eu tirei a nota 3, né? Eu falei, caralho, mano, consegui. Porque eu tinha referência do quilombato que rolava lá, o Jongo. Mas aí eu fiz minhas pesquisas doidas aqui, mano. Argumentei, juntei um monte de coisa. E a professora jogou uma parada na sala de aula que depois eu vou colocar aqui na roda pra gente trocar ideia. Mas eu consegui tirar a nota e eu não fiquei de exame. O Jongo me salvou lá na faculdade com os estudos, da hora. Vou passar pro Amar agora. Da hora, mano. Você é louco. Tipo, só nesse início aqui, mano, é muito da hora ver, mano, toda a sua vivência assim. E até, de certa forma, me emociona, mano, porque, tipo, né, mano, que nem você falou, tipo, pô, mano, esse lado da criança interior, né, mano, que cada um tem, tipo, mano, esse resgate é muito necessário, tá ligado? E aí eu queria saber de você, mano, como que você, tipo assim, pensou, pô, mano, eu quero seguir essa questão, assim, da palhaçaria, entendeu? Porque eu acho que isso tá muito ligado, mano. Eu acho que esse trabalho do palhaço, mano, é um trabalho muito nobre, mano, porque, tipo, lida com essa questão das emoções e, mano, tipo assim, toda criança gosta, tá ligado? Umas ou outras, quando é mais novinha, acaba, assim, se assustando, dependendo do palhaço, tal, que você até comentou, uns mais macabros, né, mano? Mas, tipo, mano, toda criança gosta, mano. Então eu queria saber de você, como que, tipo, você falou assim, pô, mano, eu quero seguir com isso, mano. sim. Espero não estar incomodando muito aqui, eu moro na avenida, tá muito barulho? Não, 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 tá tá suave. suave. Sim, a palhaçaria, ela surgiu na minha vida, eu confesso, que foi no âmbito profissional, assim mesmo. Eu começo a fazer teatro, né? E aí a gente termina o ensino médio e aí não tem muito para onde correr, a gente vai fazer uns telemarketing da vida. E eu já tinha escolhido a minha profissão, já que era ser ator. E eu tinha uma veia cômica, né? No teatro, assim, todo personagem que eu pegava, eu levava mais pro humor e tudo, o jogo corporal. E aí a galera tinha uma companhia de palhaços aqui em Perus, né? Na Quilombato, a Trupe Lildes, que hoje eu faço parte, tudo. E aí me chamaram para uns trampos, ir para a escola, tá? Pegar umas creches, né? Umas crianças de 5, 4 anos, e fazer umas esquetes clássicas, né? Que são esquetes que todo circo faz. É batata, é milenar, assim. 1000 anos de circo, os palhaços fazem a mesma coisa, falam a mesma coisa, se movimentam do mesmo jeito, porque elas funcionam. Então me ensinaram essas esquetes clássicas. A gente treinou, né? Cada palhaço faz de um jeito, lógico. Mas aí a gente treinou e tudo. E aí me jogaram na boca dos leões. Que mano, pegar uma creche, às vezes, com 500 crianças, mano. Elas não perdoam o palhaço, não. Já saem quase queimado, já. Arrancado tudo nas roupas. Puxa o nariz, chuta, né? Palhaço não é respeitado em nenhum lugar, não. E foi assim que eu me apaixonei e vi que existia um palhaço
que eu tinha que trabalhar ali, que é o Palhaço Torradinho. O Torradinho, quem me deu esse nome foi uma criança assistindo um ensaio, ela Ó, falou, que da olhou pra hora. mim, e me deu o Caramba. nome, a Lana, né? Ela era muito pequena, a filha da Janice. Um beijo, Lana. Ela me deu o nome de Torradinho. Aí eu trabalho Torradinho desde lá. Aí fiz os cursos, as vivências, fiz o curso do Doutores da Alegria, curso de formação para palhaços. Para quem tem interesse na palhaçaria, é um ótimo curso, tem ótimos professores. E tem uma ponta lá que é o Heraldo Firmino, que é um parceiro palhaço negro e entende as questões que a gente aborda na palhaçaria negra, que hoje é essa minha missão dentro da palhaçaria, é exaltar aí a cultura negra. Muito massa. A gente pergunta bastante assim sobre... na verdade, bastante não, pouco, né? Porque se a gente for aprofundar só do Valmir, vai bastante coisa, né? Mas para entender um pouquinho, né? Porque o tema é o jongo do coreto. E eu vou jogar na roda um lance que rolou em sala de aula, assim, com... a professora falou assim, a professora branca. Não que isso importe, a pessoa... não é porque a pessoa é branca que ela vai ser escrota e tal. Mas ela falou uma coisa que eu não concordei, né? E até em sala de aula eu falei, não tem nada a ver. Ela falou assim que uma cultura popular, que seja dança, como jongo, tem música, o coco, que seja, se ele não for executado exatamente como como é a essência dele, ele não é o exemplo. Ele não é o coco. Ele é outra coisa. Aí eu falei, não concordo, professora. Existe um lance da gente viver nosso tempo. As coisas não dá para ser como era. Mas existe uma essência que permanece para aquele nome ser levado para frente, né? E eu queria saber de você, Valmir, como que vocês trabalham isso? Esse lance da... Não sei se você está me entendendo. Não é o jongo que era tocado, as músicas e tal, o jeito de dançar tem que permanecer como era, não pode mudar nada para ser um jongo. Ou não. Um jongo pode viver o tempo dele, o nosso tempo aqui, e dentro de uma quebrada que é Perus, ele usar vamos dizer assim, de estratégias para aproximar as pessoas, coisas que não são tão relacionadas ao jongo, mas para atrair as pessoas para a essência do jongo. Não sei se você está me entendendo. Como que é trabalhado isso dentro do Quilombar? Sim, muito importante, na verdade, essa sua pergunta. Na verdade, é uma pergunta que eu me faço até hoje, assim, como jogueiro novo, a gente se pergunta isso sempre. E essa professora, ela não está errada também de questionar isso. Mas é exatamente isso que você falou. Quando me vem essa pergunta, eu sempre lembro daquela questão, né, que a galera fala de África. A África é tradicional, a gente tem um imaginário sobre a África. Só que a África se transforma. A África também está em constante transformação. Então, eu penso nisso com o jongo também. A gente tem o máximo respeito, a gente é um grupo de jongo, de práticas e estudo de jongo, porque é isso, existe o jongo dos mais velhos, e é o jongo mesmo, o jongo raiz, o jongo tradicional, o jongo de comunidades jongueiras, que teve ali o avô, o bisavô, a avó, trazendo essa cultura e passando para os filhos, para os netos. Existem famílias jongueiras nessa força mesmo. Na oralidade, né? Isso. Na oralidade. E o que nós jongueiros novos podemos fazer para potencializar o jongo e não deixar o jongo morrer. É exatamente isso. Dar voz a essas famílias tradicionais,
entender como se canta, como se toca. A linha do jongo do coreto é uma linha de Guaratinguetá. Então a gente sabe da onde que a gente toca desse jeito, mas a gente sabe da onde que veio, como que ensinaram lá. E quem são os mestres lá hoje, mestras e mestres lá hoje, para quem a gente tem que pedir a bênção. Só que cada lugar tem um sotaque, tem um jeito de falar, tem um jeito de cantar. Dentro do Brasil mesmo, muitas comunidades de jongo antigas, cada uma tem um jeito de tocar e cantar o jongo. E todos soam plenamente, são harmônicos. No Rio de Janeiro tem o jongo da Serrinha, muito famoso o jongo da Serrinha. Lá se dança diferente, é o jongo de umbigada. Lá se toca diferente, se canta diferente. Mas se colocar junto com o jongo de Guaratinguetá, dá pano para manga, eles ornam, eles cantam junto, porque vem de uma mesma tradição. Então o jongo do coreto tem 6 anos e estuda essas manifestações. E aqui a gente cria os nossos pontos, e esses pontos a gente tem que apresentar para os mestres, esses pontos a gente tem que jogar para o universo. E é isso, porque quando o tambu bate no peito, bate na nossa energia, quando o jongo fortalece a nossa comunidade, a comunidade cultural quilombola, que fortalece Perus, fortalece o território, ele está exercendo a mesma função daquele jongo de antigamente, que era exatamente fortalecer a luta e permanecer vivo esse toque, essa ritmo. Então, é uma questão que a gente se faz sempre, né? Tem jongos tradicionais, é um exemplo muito, muito bom, que tem jongos tradicionais que não permitem que entre na roda mulher com mulher, homem com homem. Mas a gente já está vivendo uma outra identidade social, né? Uma outra noção de sociedade. Então, tem coisas que a gente tem que se perguntar. A gente mantém rigidamente essa regra, ou a nossa roda ela é formada por essas pessoas, né? Então, como que a gente forma a nossa roda, que sotaque é esse, e do que a gente está falando e para quem que a gente está cantando. Então, acho que com respeito aos mais velhos, com respeito ao jongo, sempre pedindo licença, sempre respeitando mesmo as tradições, é permissível, né? É permissível mesmo a gente abrir uma roda e cantar com força essa cultura que para a gente é tão preciosa. Muito louco. E o que me pegou no jongo do coreto, que eu cheguei sem entender, foi a música, foi a letra de uma música, do ponto, né? Que foi o Coro Come, mano. Quando eu ouvi aquilo ali, eu falei, caralho, mano, o bagulho o jongo é protesto, mano, o jongo conta a nossa história. Então me ganhou na hora, tá ligado? Foi um jeito que me ganhou. Pode ganhar outro pela dança, por tocar o tambor, por trocar ideia com alguém que tá ali da roda. Então a estratégia do Quilombac, para mim, funcionou, porque me pegou, que tanto é que eu não fiquei... desde que eu vi, eu sempre pensei de alguma forma gravar isso dentro do trampo que eu faço com música. E depois rolou o som do Soró e tal, o Almirante foi lá tocar e a gente conseguiu gravar esse ponto que foi ele que me roubou a atenção realmente. Falar, não, mano, o jongo, a parada igual rap, mano, é igual reggae, é protesto também, é lazer, mas é protesto, é consciência, né? Então, muito louco isso, né? Eu trocando ideia com o Almirante também, eu fiz essa pergunta para ele, né? E ele foi mais ou menos na sua linha e falou, mano, estratégias para manter a cultura viva, né? Manter a cultura do jongo viva. Vou passar pro Amaro aqui. Da hora, mano. Eu acabei não conseguindo ouvir também aí, mano, tudo, porque... Eu tô ouvindo ele agora. Vocês estão me ouvindo? Ele falou que você tá travado para ele, o Valmir. Eu vou tirar você aqui e pôr de novo o... Tá bom, Amaro. beleza. Ele tava travado para você? Ele tá. Agora eu tirei ele, eu vou chamar de novo. Beleza. Vamos ver se ele volta. Hoje tá
Hoje a democracia da internet, o mito da democracia da internet tá foda, hein? Barato. Queria mandar um abraço aí, um beijo para Dan, Adriana Dan, tá aí nos assistindo, mandou um abraço. Da hora. Valeu, querida. Salve todo mundo, Thalita, Alain, Revolução das Ruas Oficial, Carol Williams. Salve, Alain. Salve todo mundo que tá colando. Deixa eu chamar ele aqui, visualizar. Chamar de novo o Amaro, Fabrício Amaro. Para ele fazer a pergunta dele. A internet tá embaçada hoje. Tá convidado aqui, mas tá rolando. Mas enquanto ele não volta... Aí, Amaro, apareceu que... mandar um jogo? Isso. Vamos, manda um axé para ver se a internet melhora aí. Aí, agora acho que foi. Só que eu não tô vendo o Valmir. Eu tô vendo vocês dois, mano. Mano, eu consigo fazer aqui uma gambiarra aqui, tá ligado? Que aí eu consigo ouvir e ver ele, mano. Então eu vou fazer aqui, tá ligado? Pelo PC mesmo. A utopia mobiliza o dia a dia e também traz a certeza de que a luta é agora. É negra aurora que desponta com alegria, conclamando gente linda pra fazer a sua hora. Ação, 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 alegria. Ação, ação, ação é agora. A utopia mobiliza o dia a dia e também traz a certeza de que a luta é agora. É negra aurora que desponta com alegria, conclamando gente linda pra fazer a sua hora. Ação, 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 alegria. Ação, ação, ação é agora. Massa. Você consegue agora ver o Amaro? Então, a tela dele tá aqui do ladinho, só que tá travada. Mas se eu conseguir ouvir ele... Fala aí, Amaro. Vê se a gente consegue ouvir você. Tô aqui, mano. Ouviu ele? Não. Não, o Valmir não. Eu só tô te ouvindo. Fazer um telefone aí? Mas aí, Caramba. ó, eu fiz uma gambiarra aqui, eu consegui, mano. É que ele não te escuta, mano. Então você vai ter que fazer a pergunta e eu passo pra ele. O que vamos, louco? O que vamos? Tá, mano, que doideira. Não, beleza, mano. Apesar de eu não ter, tipo, conseguido ouvir aí a parte que ele contou, assim, sobre o jogo, enfim. Mano, eu queria saber um pouco mais, assim, sobre o trabalho que ele faz com o pessoal da trupe, mano. Da trupe... Ludes. Isso. Eu queria saber a respeito dele, assim, como funciona o trabalho, enfim, quais são as atividades. Da hora. O Valmir, ele quer saber sobre a trupe, mano. Como que é essa organização da trupe, que já foi pra África já. Que eu me senti muito... Eu me senti lá também, mano. Quando eu vi o vídeo de vocês, eu falei, caralho, mano, eu tô lá também, mano. Os parceiros tá lá, então... Vocês levam um pouquinho de cada um junto, né? Então ele queria saber mais sobre esse trampo e o quanto o João influencia também no trabalho, né? Da trupe. Total. Trupe Ludes. Como que se organiza uma trupe de palhaço, né? Como que faz isso? Mas a trupe Ludes, ela hoje tem um foco, né, na comicidade negra. É o nosso carro-chefe. E essa viagem aí para a África
ela surge exatamente nessa nossa primeira angústia, quando a gente começou a se questionar como que é o palhaço, a palhaçaria negra, né? Fala do quê? Como que a gente se move? Que corpos são esses, né? Que influências são essas? Porque nas escolas de circo, nas escolas de palhaçaria, eles nos colocam muito uma orientação eurocentrada, né? Uma orientação de pesquisa corporal, de uma pesquisa cômica, muito eurocentrada, né? E é um material riquíssimo, né? A gente não pode descartar. Um material de estudo, como comédia dell'arte, como os grandes cômicos da história, como Chaplin, Buster Keaton, uma galera que a gente ama, né? Que a gente gosta. Só que aí a gente começou a questionar, e cadê os pretos, né? Onde que estavam os pretos? Onde que estava a comicidade negra, sendo que o negro não tinha foco, o negro não tinha um lugar, né? E aí indico aí um filme Chocolate, que é do Palhaço Chocolate, é uma história verídica. Opa! Um dos primeiros palhaços negros. Vamos passar no Cinitai para esse aí. Esse é pesado. E a história verídica, né? Ele era colocado ali na posição do palhaço, mas ele era agredido pelo outro palhaço. Então era o lance do superior, né? E o palhaço tem esse jogo do que manda e do que é o bobo, né? O branco e o Augusto. E a gente começou a desconstruir essa ideia aí de eurocentrada e começou a entender, procurar aí os nossos caminhos. E aí a gente foi convidado, lá na Zona Sul tem um movimento chamado Mijiba, que é um movimento de mulheres negras. A gente foi convidado para fazer palhaçaria durante as palestras delas, né? Elas levavam as crianças, o foco era as crianças também, e aí chamaram 2 palhaços negros para representar e fazer ali a palhaçaria para as crianças. E aí a gente bolou uma ideia para levar para lá, que é a Mijiba, a boneca guerreira. E aí que surge tudo, dentro das nossas angústias, a gente vai explorando aí o lugar da Mijiba, que fala sobre o lugar da mulher negra no Brasil, sobre esse lugar da educação, do condicionamento da mulher negra. E a gente vai brincando ali como 2 homens, né? 2 palhaços homens, manipulando ali aquela boneca. E aí a gente começa a apresentar esse espetáculo em São Paulo, em vários lugares, em várias quebradas, levar esse espetáculo para todo lugar, e ele começa a acontecer. Ele começa a aparecer, né? A nossa comicidade negra começa a aparecer. E aí a trupe recebe a Gilei Miranda, mestra Gilei Miranda, do Iluobá. Mestra, ela faz a parte musical, e aí hoje palhaça, Gigica, super junto com nós, e aí agrega também essa força aí da Gilei, da musicalidade negra, do Iluobá, que ela traz tão forte, né? A musicalidade negra para dentro do espetáculo. E aí a gente começa a decupar e trabalhar cada vez mais a comunidade negra. E a história da Mijiba é a da diáspora. Ela vem da África, ela chega no Brasil, os palhaços descobrem ela, acham ela, né, os palhaços carteiros, e começam a lidar com esse lugar da diáspora da mulher negra. E aí a gente tem esse sonho de levar a Mijiba de volta para casa, de volta para a África. E aí a gente se inscreve num festival lá em Moçambique, festival de inverno, e a gente passa na seleção. E aí o lance é arrumar a grana, né? Juntar uma grana para conseguir ir. Aí a gente trabalha e vai juntando ali, colocando na caixinha da trupe uma graninha para chegar em África aí com a nossa equipe. Levamos uma galera da Quilombac, Tata e Fofão da Quilombac conseguiram ir junto com a gente. O Almirante não foi por um pouco, ia ser muito bom ter ele lá. Mas é isso que você falou, Sandrinha. A gente leva não só a Quilombac, os integrantes, a gente leva um pouco da nossa cultura, né, para lá. Porque mesmo com a Mijiba, apresentando a Mijiba em vários lugares, lá na África, né, a gente apresentou pelos festivais, a gente pôde ter essa troca com os músicos de lá, principalmente com os músicos, né? Tinha uma associação de músicos que nos recebeu muito bem. Então, essa troca com o jongo, com o samba. A Gilei, né, fez a festa, né? Ela chegou lá, mano,
Na associação de músicos tava rolando uma jam, né? E aí se inscrevemos, ela se inscreveu, a jam acabou, ficou uma roda em volta da Gilei, velho. Juro pra você. A jam acabou e não acabou, né? Porque a Gilei começou a tocar samba e todo mundo fez aquela roda imensa e aí fomos pro jongo. Então foi uma troca de culturas mesmo, assim, muito forte. E a gente estava levando toda a nossa egrégora, né? Toda a nossa parentada, toda a nossa parceria, todas as nossas poesias, todos os nossos companheiros. Porque lá é muito difícil a situação no sentido. Travou de novo, Valmir. Travou dele? Travou. Pra você tá rolando? Ou ele nem aparece pra você? Ele nem aparece, mano. Eu tô vendo aqui no meu Cara, computador que aqui bagulho louco, mano. um delay, mano. Um delay de uns 20 minutos, tá ligado? Aqui no meu fone ele tá falando ainda, mano. Caraca, que bagulho doido, mano. Aí agora aqui ele travou, tá ligado? Eu até peço desculpa, mano, porque eu ouvi, mano, que na mão que eu entrei de volta, ele tava fazendo a segunda apresentação, né, com o tambor. Eu tava até falando, até cortei, mano. Até foi mal aí. Não, mas aí tem essa. Convidar ele de novo aqui. Caramba, nunca aconteceu isso aqui, mano. Desse jeito, desse nível assim, não. Agora eu tô vendo ele. Tá ouvindo? Agora eu tô vendo. Aê, Agora da eu tô hora. vendo. Aê, voltou, Aê, mano. mano, da hora. Vai precisar do telefone. Telefone com fio, né? Nem ser sem fio esse telefone aí. Mas da hora, você tava falando da Gilei, que começou a tocar ali só para você finalizar a fala. Sim, mas foi isso, né? Foi essa importância da troca, né? Cultural. A gente levou, eu acho que a nossa essência, né, aqui do território, a gente levou para lá e teve uma troca muito louca. Porque lá, eu não sei se chegou a ouvir, mas lá eles não têm um incentivo cultural como a gente tem aqui, minimamente a gente tem aqui ainda. Lá eles não têm esse recurso, eles não têm para onde correr, né? E aí, então a gente leva um pouco da nossa militância para ter, né, minimamente um recurso que nos fomente o nosso trabalho, fomente a nossa cultura para preservá-la, né? E isso foi uma troca super potente, a gente ainda troca ideia com a galera de lá, referente a isso, né? O lance do Fomento à Periferia foi uma coisa que eles adoraram, né? Foi uma coisa revolucionária para eles mesmo, e que vai ser um processo difícil, mas que chegue, né? Que possa chegar uma ideia dessa lá em um governo, uma investida dessa. Mas é mais isso. Inclusive, esse evento, Circuito Clandestino, está dentro do Casarão Arte Livre, que foi contemplado, né, o Papeirinho, com fomento à cultura periferia, né? E a gente tem maior carinho com cada centavo desse edital, porque a lei foi criada pela quebrada, né? As mesmas mãos que foi doutrinada a não saber escrever, escreveu uma lei de fomento à cultura para a periferia. E tem mão do mestre, né, mano? Tem mão do mestre nessa lei, então a gente tem maior cuidado com isso, tudo que a gente vai fazer, porque a gente tem que ter um respeito também pela luta, né? Pelos que se foram, pelos que vieram lá atrás. A gente não inventou a roda em nenhum momento, a gente está só dando continuidade a várias e várias lutas, somos reflexo de muitas e muitas lutas, né? A gente já está chegando na reta final, vou fazer mais uma pergunta, depois vou abrir pro Amaro. Essa aqui eu acho que eu fiz quase todo mundo que está participando, mas como uma reflexão e às vezes uma visão de fora, né, que pode fortalecer esse trabalho do circuito clandestino, né, que é totalmente coletivo, né? O circuito clandestino ele fez a gente realizar um sonho, que foi fazer um evento dentro das terras indígenas do Jaraguá, né? Porque o coletivo Atitude Punk, em 97, se eu não me engano, fez evento na aldeia, e a gente ficou instigado e provocado a dar continuidade ao que o Atitude Punk fez. Falou, não, mano, a gente tem que ver nossa história aqui. Os caras pegou e fez. Imagina em 97, 96, descolar equipamento para fazer um rolê na aldeia.
Se hoje nós tem dificuldade, como que era? Então aí a gente trocou ideia, se articulou em 2019, a gente conseguiu fazer o encerramento do circuito clandestino lá na aldeia Ivipurã, e foi muito louco, foi uma experiência para quem colou muito louca do circuito clandestino encerrar lá, né? E seria encerrado lá também esse ano, se tivesse sem o genocídio anunciado, a gente ia encerrar lá. Inclusive o Thiago Guarani, né, que é uma das lideranças da Vilporã, curtiu muito o rolê, e ele pediu 3 dias de festa. Ele falou, eu quero 3 dias, eu quero camp aqui, eu quero 3 dias de festa. Falei, olha, não fala isso aí pra quem você tá falando isso, hein? Cuidado que vai acontecer, hein? Mas aí vai ficar para frente, quem sabe ano que vem a gente consiga fazer essa festa de 3 dias lá, né? E dentro disso que eu falei sobre o circuito, eu queria que você falasse de uma visão de fora, né? O que você acha disso, né? Desse evento do circuito clandestino, lógico que a gente não é Estado, a gente não vai conseguir fazer um trabalho de base e atingir todo mundo. A gente não tem essa perna, essa força. Mas a perna, o passo que a nossa perna aguenta, a gente não deixa de dar, né? Como que você vê esse trabalho do circuito clandestino, né, mano? De quebrar o estereótipo do indígena na quebrada, de tentar aproximar as favelas e aldeias, a quebrada entender o que é um povo originário, né? Dentro de todo esse processo, né? E a última conversa que eu tive com o Mestre Soró, ele falou sobre o circuito clandestino que estava rolando lá no espaço, que você tava, mas você saiu, porque teve que limpar o palco para uma peça que vocês iam fazer no outro dia ainda, e nós teve que fazer o rolê lá fora. Tava acontecendo muita coisa no Quilombac, e ele falou, Sandro, o circuito clandestino, ele amarra o território, né? Ele tá rodando e tá levando ainda a cultura guarani. Ele falou, tem muita potência, hein? Não para com o circuito clandestino, ele falou para mim. Eu queria que você, com uma visão de fora, falasse sobre esse evento. Como que você vê ele, a potência dele, o que podemos fazer para agregar mais. Beleza. É preciosíssimo, é preciosíssimo. Eu tenho esse olhar de fora, mas eu não posso deixar de mencionar você, né? Que quando você, para mim, foi a pessoa que mais trocou essa ideia sobre que favelas e aldeias são iguais, né? Estão no mesmo lugar, elas estão sofrendo as mesmas consequências. Você, de uns anos atrás, você troca essa ideia, trouxe aí a exposição Favelas e Aldeias, e o que me desperta, né? Eu acho que é isso, vai despertando na gente esse olhar e essa consciência da preciosidade dessa ação, de como que é importante a nossa união, né? Um fortalecer o outro, principalmente a gente assumir como periféricos a responsabilidade também pelo que acontece nas aldeias, né? Assumir essa posição de luta, assumir essa posição de ativismo mesmo, assim, e correr atrás, não ficar esperando a água bater na bunda para correr atrás do outro, né? Tem aquela frase que eles tentam nos dividir para nos conquistar, né? Então, eu acho que é essa ponte cada vez mais necessária a se fazer culturalmente. Eu acho que a gente não precisa falar de sofrimento, a gente não precisa falar de dor sempre. A gente se fortalece, fortalece a nossa luta a partir do que a gente tem de melhor, das nossas alegrias, dos nossos tambores, das nossas festas, da nossa música. E eu acho que é esse axé mesmo que a gente tem que transformar em uma mandala só, né? Transformar uma mandala só para combater aí o sistema capitalista, o sistema manipulador, esse sistema que só quer nos exterminar, né? O sistema genocida. Então é isso. Da hora. Passar pro Amaro aqui a palavra. O que você falou é importante de não esperar, né? E fazer a parada acontecer. Lógico que a gente não tem culpa de nada sobre
todo esse distanciamento, sobre as pessoas, que a gente foi doutrinado também dentro das escolas a ver os povos originários de outra maneira, a gente não tem, vamos dizer, culpa de nada disso. Mas você falou uma palavra muito importante, que a gente tem a responsabilidade, mano, de fazer alguma coisa. Tá ligado? É isso que a gente pensa. Faça pro Amar a palavra. É isso, mano. Reitero aí também. É isso aí, mano. Mano, assim, de última pergunta assim, que eu queria fazer pro Valmir era mais a respeito, assim, de ideias novas, de ideias futuras, assim, dentro dos projetos dele, tipo, se nesse momento, né, mano, que a gente tá vivendo, se, enfim, vocês estão conseguindo fazer algum tipo de programação, seja por live, enfim, como que tá aí, mano, e o que tipo, vocês estão preparando de coisas novas aí? Massa, massa, sempre. O futuro é agora, né? A gente tem que projetar mesmo. Parça, a pandemia fez um estrago, né? Porra. A pandemia fez um estrago. Mas um lado positivo foi o que me fez escrever muito, né? Eu tive o tempo aqui para escrever e em processos online e tudo. Eu comecei a pegar gosto. O Sarau daquilo me tornou poeta, né? Eu não me assumia poeta antes de começar a praticar o sarau. O sarau daquilo me fez poeta, então eu comecei a desbravar esse lugar da escrita, desse imaginário, e estou pensando aí, individualmente, um processo futuro é um livro aí, que eu tenho rascunhado durante anos. Massa, que da hora. Então eu tô investindo na escrita e é muito louco isso, porque a gente vem de não julgando todos os professores e formações, mas a gente vem de uma educação, de uma formação muito muito frágil, né? Muito delicada. Aí quando eu vou escrever e erro uma coisa, um erro de gramática, aí desestimula, mas eu tô aí na luta para fazer um curso aí para melhorar e mandar bala nesse lance. Agora, Quilombac, agora que nós somos donos de terra, é muito bom ver pretos donos de terra, conquistamos aí o nosso terreninho. Você é louco. Para desenrolar os nossos sonhos, nossos quereres e fortalecer cada vez mais o nosso território. Quilombac tá chegando um estúdio aí, parça. Porra! Aí sim. Vai chegar um estúdio aí. E para o ano que vem já foi aprovado, né, pelo PROAC, se não me engano. Nossa. Foi PROAC. E vamos fazer lá, destruir um muquifo que está lá só entulhando coisa, né, que aí a gente vai trabalhando. E vamos montar o estúdio agora que o terreno é nosso, a gente pode investir mesmo, meter as caras e fortalecer aí o território com o estúdio ali para gravações de CDs e tudo. E tô lá também, querendo gravar, tocar um sax lá, gravar meus hits. Que da hora, mano. Você é louco, mano. Da hora. Boas notícias, você é louco. O terreiro tem dono agora, mano, e no papel, né? Já era dono na palavra, porque não ia arrancar, não, gente. Agora não ia arrancar, mas agora a gente, vamos se dizer... Na lei deles, o terreno agora é do Quilombac, e agora não tem mais aquele perigo da enchente, porque fizeram o muro lá atrás, né? Então fazer o estúdio ali é mais tranquilo, né? Pôr uns equipamentos ali e não vai entrar água, que o bagulho já teve umas enchentes ali, mano, o bagulho é sofrimento, já teve o Quilombac, passou por várias fases e perder coisas e tal, mas agora vai se estruturar melhor. E é isso, está estruturando, já está estruturado, fincado, e é isso, a gente também pensa que o Quilombac é nosso, que a gente faz parte daquilo ali também, que a gente também tem que cuidar, junto com os irmãos que estão lá, a gente também tem que cuidar de alguma forma, a gente pensa dessa maneira também, é um braço, os nossos parceiros, é a mãe cultural da Noroeste, eu costumo dizer. O Quilombac, a minha formação tem parte com o Quilombac, devo muito, né? A minha formação, principalmente política e a civilologia e a política, né? Porque
se eu tô fazendo aqui hoje alguma coisa, é porque eu fui lá em Perus, no Quilombac, e vi que os caras igual eu fazia também, mano. Falei, cara, os caras igual eu faz, mano. Os caras não é de outro planeta. Os caras é igual eu, mano. Então eu tentei fazer alguns eventos no Quilombac, só que eu não sou de Perus, aí ficava difícil. Falei, mano, tem que desenrolar no Jaraguá. E aí conseguiu formar os coletivos aqui e vai fortalecendo as redes, né? A mandala vai crescendo. Sinto que os coletivos conversam mais. Não sei você, Valmir. Sarau da Brasa, Elo da Corrente, os coletivos do Morro Doce, Código da Arte, Quilombac, os daqui do Jaraguá. Um sabe o que o outro tá fazendo e se conversam mais nos anos pra cá, né? Teve uma aproximação muito importante dos coletivos, né? E isso é muito rico para as lutas, né? Teve a aproximação dos coletivos com as aldeias também, isso é muito importante. A gente já está batendo 1 hora aqui de papo, eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, fazer esse axé, trocar uma ideia, trocar essas experiências, ouvir coisas que eu não tinha escutado ainda, como a história da Gilê, não sabia, o lance da foto aí que emocionou eu e o Amar aqui, que é da hora a gente ver histórias assim, né, mano? E de pessoas que são referências e andam com a gente, mano. A gente toca junto, a gente tocou junto, né? Já fez som junto, só não gravou junto que você tava longe, senão você ia gravar também com a gente, mas tá lá. 1 hora ou outra a gente vai tocar, vai fazer música de novo junto. E eu queria que você fizesse suas considerações finais. E, por favor, né, mano, tocar aí o Couro Come pra fechar bonito. Valeu, Amaro, valeu, Sandrinho. Acho que na mesma mão, mano, mesma mão mesmo, assim, é essa troca de saberes, essa troca de ideia, que a gente vai se fortalecendo, tô na mesma mão mesmo. Eu aprendi muito com a Quilombac, aprendi muito com o território todo, com todos os parceiros, a gente cada vez mais vai sabendo mais. E o circuito clandestino, acho que é isso. Como eu te falei, é uma troca. Você trouxe essa reflexão cada vez mais forte, né? Eu acho que é isso, a missão é essa, fazer igual a abelha, né? Polinizar as ideias mesmo. Valeu mesmo. E vamos fechar, se nós valeu, João do Coreto. Salve! Todos os parceiros e parceiras do João do Coreto, tamo junto. Nosso tambor bate, nosso tambu bate. O couro come na mata fechada, o couro come na mata fechada, mas queixada me ensinou a lutar sem a espada, queixada me ensinou a lutar sem a espada. O couro come na mata fechada, o couro come na mata fechada, mas queixada me ensinou a lutar sem a espada, queixada me ensinou a lutar sem a espada. Hoje é firmeza permanente, hoje é firmeza permanente, essa é nossa história, o canto de nossa gente, essa é nossa história, o canto de nossa gente. O couro come na mata fechada, o couro come na mata fechada, mas queixada me ensinou a lutar sem a espada, queixada me ensinou a lutar sem a espada. O couro come na mata fechada, o couro come na mata fechada, mas queixada me ensinou a lutar sem a espada, queixada me ensinou a lutar sem a espada. Hoje é firmeza permanente, firmeza permanente, essa é nossa história, o canto de nossa gente, essa é nossa história, o canto de nossa gente. Deixa! Valeu, Circuito Clandestino! Valeu! Da hora! Valeu. Lembrando que a 11ª etapa é segunda-feira. Sarau Segunda Negra recebe Espaço Cultural Jardim Damasceno. A primeira ocupação cultural da cidade de São Paulo é aqui do território, mano. Tem 30 anos. E o Elo da Corrente também vai estar no Sarau Segunda Negra. E o encerramento é no Casarão Arte Livre, lá no dia 29, com várias atrações. Vai ter Sarau da Brasa, vai ter atrações indígenas, vai ter live show do Os Guarani, fechando o circuito clandestino. Então é isso, acompanha aí nas nossas redes e se cuidem, e fora Bolsonaro, e vamos seguir firmes. Valeu! Sempre.
Valeu. Nós. Salve.